Olá, bem-vindos ao Memórias à União, que é um programa, como os senhores e as senhoras já estão acostumados, resgata histórias de pessoas que tiveram uma relação de trabalho, uma relação de colaboração com o jornal A União. E uma dessas pessoas é o meu confrade, meu amigo de infância inclusive, o Wellington Alexandre Farias, que está aqui com a gente hoje para conversar sobre a história dele com a União, que foi uma história basicamente dos anos 80, mas que tem, vocês vão ver, riquíssima em detalhes, em informações, em causos e causas, né? E eu vou, Wellington, deixar você bem à vontade com a primeira pergunta, que é exatamente a mesma pergunta que eu fiz a todas as pessoas que já sentaram aí, onde você está sentado hoje, como Gonzaga, por exemplo, Frutuoso, com quem você trabalhou, todos dois, que é a seguinte: como foi que tu começasse aqui na União? Como foi que tu chegasse aqui? Como é a tua história com a União? Bom, a minha história com a União, primeiro eu sou da última leva dos dromedários do jornalismo, a última leva dos não formados, né? Sem curso de comunicação? Sem curso de comunicação. Para você ter uma ideia, eu saí da bilheteria do Almedão, onde eu recebia ingresso, duas coisas, aí conheci, através de uma amiga minha, Isaí Plapinto, que conhecia Gilvan de Brito, e ela disse: Gilvan, eu tenho um amigo que está jovem ainda, no subemprego, na Sudepar, não tem uma vaga na Rádio Tabajara não? Aí ela disse: tem, manda ele lá. Aí eu digo: tô lascado. Eu sabia nem da datilografia? Sabia bem. Sabia? Sabia, eu converso com você datilografando. Não, mas você hoje sabe disso, mas você na época já sabia? Não, já eu fiz em serraria. Ah, foi? Minha mãe insistiu para fazer um curso de datilografia em serraria. Eu disse: mãe, olha, não siga o meu exemplo. Falou de estudar, não é comigo. Era jogar bola, pegar passarinho, tal. Então eu vim com essa bagagem para o jornalismo, né? Para você ter uma ideia, eu sofri muito para escrever a palavra procissão. Na minha primeira. Então era um cara, aí eu não sou de o cavalo passar montado e eu não montar, né? Aí ela disse: olha, vai sair um grande redator da Rádio Tabajara chamado Armando Nóbrega. Eita! Tu quer ir pro lugar dele? Eu digo: mas é claro. Aí eu digo: tô lascado. Sem né? nenhuma experiência? Não, zero. Eu vinha do Almedão. Aí fui para a Rádio Tabajara. E tem uma coisa muito curiosa. Quando eu comecei na Rádio Tabajara, fazendo estágio, eu, Hernani Norá, Gilvan de Brito, Walter Galvão, Paulo Santos, Chico Pinto, Jackson Bandeira. Trabalhei com Pascoal Carrilho, cara. E já não era mais. Pascoal teve uma fase Áurea, né? Áurea, trazia os grandes artistas. Você perguntar esses artistas do passado, Pascoal Carrilho, eles conhecem. Só que ele já estava no setor comercial. Bom, aí eu fui para a Rádio Tabajara e a minha primeira tarefa tinha um gravadorzão Grundig, de madeira, certo, com 2 rolos de fita, né? Uma antena tal, e eu gravava o Globo no Ar. O Globo no Ar. Que era aquele programazinho da Globo, né? Globo, De hora em hora, eu acho, né? Pegava de hora em hora. É? Aí eu digitava bem, aí eu resolvia, né? Aí passava para Paulo Roseno, Antônio Assunção, para o noticiário. E fiz um estágio de 6 meses não remunerado, e disse: olha, agora 6 meses sem ganhar nada. Quer ou largo? Eu digo: quero, fiquei lá. Pega o osso. Pega o osso, E vinha na União à noite, que eu era, depois eu fui ser repórter policial com Livardo Alves. Certo. Livardo Alves foi repórter policial comigo à noite. Compositor Da Marchinha da Cueca e outras, né? Samba de breque maravilhoso que fez com o Vital Farias. Aí eu vinha buscar os telegramas, que aqui tinha a máquina da UPI, da UPI e tal. Associated Press. Exato, e a Tabajara não tinha. Aí eu vinha para cá. Um belo dia, eu estava na Rádio Tabajara e Frutuoso, a redação da União, a reportagem era na 1817. Marconi Formiga, Paulo Santos, Tião Lucena, Edmilson Lucena, Anacleto Reinaldo, Chico Antônio Pinto. Davi, Chico Pinto, aquela turma.
E Paulo Santos tomou uma carraspana, Frutuoso demitiu, mas demitiu numa boa, né, Paulo? Caramba, aí Paulo disse, pelo menos deixa eu indicar um camarada para o meu lugar. Aí Frutuoso, pois não, aí Paulo Santos mandou um bilhete que eu tenho guardado até hoje. Frutu, joga uma pauta em cima desse mago para tu ver o resultado. Foi muita generosidade de Paulo que eu não sabia, de porra. Aí eu sempre fui chegado ao desafio. Aí cheguei na Rádio Tabajara e disse, Gil, eu tô lascado, cara. Porque não, a chance aí na União e Frutuoso mandou eu fazer, eu tenho que fazer umas pautas, negócio, eu não sei, disse, deixa comigo. Aí Gilvan de Brito, a primeira semana, 5 matérias eu levava, aí o primeiro dia, Frutuoso olhou e disse, você é de onde? Eu digo, eu sou de Serraria. Disse, rapaz, você é um dos melhores textos da Paraíba. Eu digo, muito obrigado. Aí, mesmo que ele não sabia do teu arrumado com o passou uma Gilvan. semana, Gilvan de Brito disse, olha, te vira porque eu tenho que fazer. Aí eu fui fazer só. Quando o Frutuoso olhou, disse, oxente, Marco, desaprendeu. Desaprendeu, eu disse, não, Frutuoso, olha, na verdade é o seguinte, rapaz, era Gilvan de Brito, meu chefe na Rádio Tabajara, chefe do departamento da Rádio Jornalismo, foi quem fez essas matérias aí. Ele disse, mas vamos tentar aqui. Aí comecei na União. Marconi Formiga, Tião, Edmilson, Chico Pinto, Paulo Santos, que tinha saído, eu entrei, Antônio Davi, depois chegou Zé Carlos dos Anjos, Ortilo, depois Anacleto Reinaldo, e a gente recebia as pautas de Frutuoso na 1817 e ia para a rua, e não tinha carro não. Você saía da 1817 ali de repartição em repartição até o Ministério da Fazenda, ali era o meu limite. Certo. Aí vinha descendo, ia por um lado da rua, onde O tivesse... Ministério da Fazenda hoje que é Não é as que pessoas tá, ali certo. perto do grupamento de engenharia. Onde tivesse órgão, alguma fonte, a gente entrava, ia pelo lado direito, na volta vinha pelo lado esquerdo. E Frutuoso exigia 6 matérias, meu amigo. Tinha boquinha não. Aí, Todo dia? Todo dia 6 matérias. Aí Imagina botava... os repórteres de hoje que quando faz não. uma por semana tá achando que está trabalhando Não, muito. e Frutuoso, um grande chefe, devo muito a ele, orientou a gente muito, inclusive do ponto de vista ético. Que a União, você falar em qualquer lugar, a União Jornal do Governo, e funciona e dá certo. E a União foi onde eu tive as melhores lições de ética de jornalismo. Com Frutuoso. Com Frutuoso, a própria União, né? É. Pela responsabilidade de ser um jornal de governo, você não publica qualquer irresponsabilidade, né? Você tem que ter a matériazinha apurada, porque senão Orlando Geisel volta... Não, entendeu? Então... Orlando Geisel, cabe uma explicação aqui. Orlando Geisel era irmão de Ernesto Geisel. E na época da sucessão de Médici, que era o presidente da República na época, os dois eram cotados para serem os sucessores. Ernesto e Orlando, os dois generais, e a União preparou um texto, aliás, Gilvan de Brito contou essa história aqui no programa que o editor era Marconi Cabral. Marconi Cabral, Crispim era o diretor, né? Exatamente. E Noaldo Dantas, o secretário de comunicação. E Marconi Cabral, como aquela coisa vinha rolando há muito tempo, se era Orlando, se era Ernesto, Marconi Cabral preparou 2 textos. Um dizendo que Ernesto tinha sido indicado e o outro dizendo que tinha sido Orlando. Para publicar o que tivesse sido escolhido. Aí disse que no dia trocaram os textos. Aí a União deu como manchete que Orlando tinha sido escolhido presidente e na verdade foi Ernesto, né? E aí, olha a história aí. Pois é. Então eu comecei com muita dificuldade. Eu era um cara que só gostava de jogar de futebol, tinha culturalmente limitadíssimo, cara. Aí depois eu me senti no dever, eu digo, rapaz, eu vou ficar superado ligeiro, eu vou começar a ler. Tenho que ler porque senão... E tive a sorte de trabalhar com um cara chamado Fernando Moura, no Jornal Norte, e Fernando era um garoto, a gente com 18 anos, 17 anos, mas Fernando gostava de ler, aí começou a me emprestar uns livros. O primeiro dele foi O Dia do Chacal, li num fogo só. Aí o outro foi As Sandálias do Pescador, aí daí eu engatei a primeira e fui embora, né?
Mas até hoje, como eu não fiz um estudo aprofundado à base, eu tenho essa dificuldade até hoje. Eu me lembro quando no Globo no ar, a procissão, não sei de que, eu digo, como é que se escreve procissão, meu irmão? Diga aí. Que sinuca, hein? Que sinuca! E tinha aquelas matérias que eu apurava na Rádio Tabajara, e eu fazia de todo jeito, não sabia o que era líder, não sabia dar uma ordem na notícia. Paulo Rosendo no microfone, sem gaguejar, ele destrinchava tudo. Pá, pá, pá. Paulo Rosendo é uma lenda, né? Uma lenda, é uma fera. Então, e aqui era Aguinaldo Almeida, quando eu era o editor nessa época, 1977. Eu entrei em abril de 77, e o curso de comunicação, se eu não me engano, foi criado em agosto de 77, não é? Então eu fui a última leva. Luiz Carlos, eu sou de um tempo em que você tinha jornalista, não era semi-analfabeto, não era totalmente analfabeto. O cara tinha um faro de repórter, anotava e chegava para o redator e passava, né? O cara não sabia escrever. Tu sabes que essa história que tu contaste aí de Gilvan de Brito, Frutuoso contou aqui e disse, olha, eu não vou dizer que não vou contar, ou alguma coisa desse tipo. Porque o próprio Elton conta isso. Eu contei na coluna, ele veio saber muito recentemente que eu escrevi uma coluna no Correio contando, mas ele não sabia não. Pois é, e Gilvan também contou aqui. Pois é. Dizendo como foi essa história e tal, né? Agora, Gilvan apostou muito no meu tato, e uma vez, eu não sei se eu estou interrompendo ele. Não, fica à vontade. Aqui uma vez, e Gilvan queria me botar no microfone, que eu não sou de rádio, eu tive uma passagem no rádio, 8 anos só. Aí Gilvan disse, vamos fazer um teste com você, para você ser o noticiarista de policial da Rádio Tabajara. Você e Livada Apuro, só você vai. Aí botou ali o teste. Vamos fazer o teste agora. Foi preso agora há pouco pela polícia, não sei o que lá, Gilvan Bezerra de Brito, que é o nome do Gilvan de Brito, o chefe. Só que era Gilvan não sei de quê, mas eu nervoso. Aí eu disse, velho, você não vai. Já está me botando. Foi uma coisa. Bom, aí depois eu vim para aqui, já estava conhecendo Aguinaldo, sempre me tratou muito bem, por sinal, aqui. Aliás, Aguinaldo é uma legenda aqui. Todo mundo que eu entrevisto faz referência a Aguinaldo. Quer tenha sido diretor, quer tenha sido coleguinha, né? Não, jornalista. A passagem de Aguinaldo na União é um capítulo à parte. Na história da União, pela geração que formou, pelos projetos editoriais que fez aqui, a gente chegava na sala de Aguinaldo, estava Raimundo Faoro sentado. Para dar entrevista para a União, Arthur Moreira Lima. Arthur Moreira Lima. Um dia eu estava assim, entrou um camarada com um terno, uma camisa bem simples, daqueles 2 bolsos aqui, era o maestro de Conceição, José Siqueira, um nome, sabe? Não, esse povo vive não. Gilberto Gil, em entrevista em João Pessoa, coletiva, dizia, quem é aqui da União? Para você ver que a referência, né, pelo investimento cultural que eu fazia na União. Então eu comecei, né, fui com muita dificuldade, mas eu tinha faro de notícia, né, cara, Aliás, a frase é sua, né? Eu procurava sempre. Exato. Né? Como é que eu podia surpreender, né? Tem uma frase de Zé Américo, eu acho que é de Zé Américo, que enxergar bem é aquele que enxerga o que os outros não vê. E eu levei isso para o jornal. Por exemplo, o João Azevedo vai lançar hoje um projeto de casas, não sei de quê. Aí eu ia para a solenidade, mas eu ia também ligado em outras histórias, porque na solenidade ali, às vezes surge um documento que entregaram ao governador, uma aliança. Eu tinha que trazer algo mais. Uma manifestação de alguém na própria plateia. Exato, algo mais, além. Eu me lembro, aliás, da história, desculpe interromper, né? Fazer como o jogo, assim, sem querer interromper, mas já interrompendo. Aquela história da matéria do interior que você foi fazer cercado dos grandes nomes do jornalismo paraibano, e quando chegou lá você olhou para a sede da prefeitura. Conta aí essa história, porque a história é muito boa. Nós fomos com a Comissão da Verdade, a Comissão da Seca, da Assembleia Legislativa, num carro com Zé Lacerda, 2 ou 3 carros oficiais, aí fomos eu, Nonato, Lena, Zé Carlos dos Anjos, Dagoberto de Campina Grande, foi uma turma.
E eu já fui ligado, eu digo, eu tenho que achar um negócio aqui, além da... Certo, da cobertura normal, aí né? fomos, tá, cervejinho, almoçozinho, aí quando nós entramos em São José de Piranhas, é a terra dos Lacerda e de Cícero Lucena, de Kubitschek Pinheiro, quando nós entramos assim, aí eu olhei a prefeitura, eu digo, minha matéria está aqui. A cidade lascada, fome, seca, o vidro do carro chega a tremer assim o chão de calor. E a prefeitura, a sede da prefeitura, um monumento, a arquitetura moderna. Vidro fotocromático azul, eu digo, opa, no meio um oásis na seca, né? Aí eu chamei o prefeito, e aqui? Ele era até da família do Zé Lacerda, se eu não me engano. E ele achou que eu ia elogiar Não, meu amigo, isso aqui eu fui a um jogo do Flamengo no Maracanã, vi esses vidros, procurei saber e importei para cá, trouxe para cá, botei aqui. Circuito interno de televisão japonês. Minha matéria aí chegou... Fiz para a União, fui pela União. Aí redigi a matéria, seca, muita seca, até aí um boxezinho, o oásis no meio da seca, né? O oásis no sertão. O oásis no sertão. O título não foi exatamente isso. Pode estar nas páginas da União. Quando foi no outro dia, Nonato Guedes voltou à União, porque o Estado de São Paulo, a sucursal de Recife, recebia a União, olhou e disse, Nonato, eu quero essa matéria aqui. Aí Nonato foi na União e fez a matéria em cima desse fato. Então, eu sempre... As minhas dificuldades culturais... Sim, está aí um bom assunto para a gente entrar. Como foi que você conseguiu superar essas dificuldades que, como você narrou aqui agora, bem pertinho, ou as dificuldades impediam você de escrever procissão, a palavra procissão, como você contou aqui. Como foi que você superou? Porque você disse, não fiz o curso de comunicação, não gostava de estudar, só queria saber de futebol. Futebol, né? Futebol e banda marcial, e música. Nós fomos colegas de música no conservatório. Eu sei disso, eu me lembro. Cigarro e tomar um de vez em quando, depois eu passei a tomar todas e lá vai, aí outra história. Alarica. Coitado de Alarico, bebi muitas cachaças na casa de Alarico. Sim, aí eu percebi que eu ia ficar para trás. Ia ser superado rapidamente. O curso de comunicação chegando. Eu digo, aqui, ou o nego se recicla. Aí, graças a Fernando Moura, comecei a ler. Fernando Moura tinha uma assinatura do Ciclo do Livro. Aí eu comecei a ler, gosto muito de ler, compro muito mais do que leio, mas leio. Agora, se você não faz uma base na escola, velho, você vai ter até porque hoje... você fica desorganizado, né, Leto? Para aprender, e é preciso sistema, método, né? Quando você vai fazer uma casa, se você não fizer o alicerce bem feito, ela vai torta até o fim. Você conserta umas coisas, mas outras até hoje eu tenho dificuldade. Agora, eu tinha muito faro de notícia. Graças a... Quando eu chegava na redação, o que é que tem aí? A galera já esperava que... Mas não só era não, Tião, tinha um time bom. Marconi Formiga era A concorrência era grande, né? A concorrência era grande, né? Mas eu soube... Só que os outros caras escolados, né? E eu não tinha... Foca, escola nenhuma. E eu ia entrar naquela leva de jornalista que não sabe de porra nenhuma, né? Tem um faro bom, mas não escreve. Eu disse, não quero isso pra mim, não. Aí, mas você, inclusive, tem uma passadazinha aí e tal. Lembro da música, né? E a música não lhe ajudou nisso, não? Porque a música exige cultura, exige dedicação, exige estudo. Exige estudo, mas... E muito, não é pouco, não. Muito, exige, mas... É muito específico, né? É muito específico, entendeu? Tanto é que tem músicos, eu conheço músicos excelentes que estudaram na Europa, todo canto, mas tirou o instrumento da mão, ele é um jumento. Tem essa história também. A música, o violão, o trompete, você é uma fera. Agora tirou ali, você é um jumento, você não entende, você não lê nada, você não entende nada. Entendeu? É uma coisa muito específica. Inclusive, o nosso professorzinho aí é uma prova, né? Aliás, falando isso, eu me lembro porque nós éramos, né, digamos, vizinhos, porque morávamos no mesmo bairro, em Jaguaribe. Eu perto da antiga escola técnica, você em frente ao Colégio Estadual do ABC, depois você foi para bem pertinho lá de casa, na Luiz Clementino, exatamente. Eu me lembro. E o instrumento da gente que a gente estudava era
Violão? Violão clássico. Violão, né? Como foi que surgiu o violão na sua vida? Como foi que você acabou... O violão surgiu na minha vida através de um colega meu chamado Genaldo Lins Vanderlei. Era um cara de uma vocação para música tremenda. Começou com um violãozinho Giannini sozinho. Aí se foi crescendo, foi para os Bárbaros, que era um conjunto de bananeiras. Depois de 4 loucos selenitas, eram os Bárbaros. Entendeu? Aí ele começou a me ensinar os primeiros acordes. E era de Serraria? Serraria. Ah, tá. Que é a sua terra, né? Tocou aqui no Selenitas com Jaba Maris, foi diretor da Fundação Vila Lobos em Manaus, gravou 2 CDs, então eu comecei em 1971. Aí meu sonho era ler partitura, porque eu tinha um irmão, Tassinho, que você conheceu, o Watson. Trompetista de primeira, tocou muito tempo na banda do 15. Tinha um grupo de jazz formado no liceu, lia partitura assim de primeira. E ele ia para a serraria na série, chamava pistão naquela época, né? Tocando aí e o pistão sempre ficou no meu juízo. Mas eu não tinha pistão, tinha violão. E eu disse, quando eu for morar de vez em João Pessoa, que a gente passou 6 anos em serraria e voltou de vez, eu vou estudar violão clássico. Não, vou estudar violão. E eu estava um dia na casa de uns contraparentes nossos, são amigos quase família, de Anderson Bezerra de Carvalho e Toinha, são amigos nossos. Eu estava lá em Tambaúzinho, na casa deles, que é numa esquina perto do Espaço Cultural, onde tem um restaurante japonês, ali. Eu passava as férias ali. O Espaço Cultural era o campo do Botafogo. Eu saía dali para assistir o Botafogo. Bom, aqui eu me perdi. Não, violão. Sim. Aí eu tocando violão e tinha um camarada chamado Ayrton, que tocava sax, estudava sax na universidade. Ele disse, rapaz, por que você não estuda violão clássico? Que diabo é violão clássico? Eu sabia que dá. Aí, disse, não, olha, na universidade não tem, mas a Escola de Música Antenor Navarro tem. Foi o primeiro curso do violão clássico da Paraíba. Foi lá que nós nos conhecemos. Exato, nós conhecemos lá. Começou com Vital Faria, 6 meses, dando umas aulas lá, assim, de improviso. Depois foi contratado Fídia Siqueira. E ele foi para o Rio de Janeiro, Vital? Foi tentar a música? 74, foi depois. Aí veio os Fídia Siqueira para montar mesmo. Maurício Gugel foi quem fez isso aí, né? Diretor. Montou o curso e Fídia passou a ser aluno de Vital, professor de Vital. Eu e você estudava com Vital e depois nós fomos estudar com Fídia. Exatamente. Não é? Tom K. Estudava com a gente. Paulo Roy Pedormar. E Dida Fialho, né? E Dida Fialho, exatamente. Aquele menino do violoncelo, rapaz. Eu me lembro dele lá, ele estudando violão, depois passou para o violoncelo. E foi assim, ali na Duque de Caxias, o Conservatório de Música Antenor Navarro. E eu digo, meu Deus, aí eu ansioso. Aí eu subi na escada do conservatório, aí eu ouvi aquele violão. Disse, puta merda, é tudo o que eu quero. Eu nunca tinha ouvido. O violão naquilo. Violão, meu Deus, que diabo é isso? Aí quando eu subi na escada assim, aí eu vi aquele galegão dos olhos assim, abuticado. Era Vital Farias estudando lá Catedral. Agostinho Barrios. E Agostinho Barrios, Aí eu disse, rapaz. Que é um compositor uruguaio, né? Uruguaio. Mas, Wellington, e voltando para o jornalismo, repara. Eu me lembro que você foi um repórter que tinha essa preocupação de o que é que eu vou oferecer ao leitor de diferente, né? Você contou aí a história da sede da prefeitura. E você também era um cara destemido, né? Você enfrentou algumas poucas e boas no jornalismo em busca da informação. Enfrentei, e o seguinte, eu tinha uma característica, eu não gostava da mesmice. Eu gostava sempre de fazer uma coisa diferente. E foi o que me ajudou, foi o que compensou a minha deficiência cultural, o faro de repórter e eu procurar alguma coisa diferente. Por exemplo, eu gostava de fazer entrevistas boas. E eu me lembro que a primeira entrevista de Elizabeth Teixeira, que ninguém sabia nem quem era, a Larico sabia porque é daquele tempo da Liga Camponesa, sabia.
Aí ninguém sabia. Ela, por indicação de João Manuel de Carvalho, de vez em quando eu ligava, rapaz, João, me indica aí uma entrevista boa. Ele disse, tem uma, Elizabeth Teixeira, de quem é? Essa mulher de João Pedro Teixeira. Aí foi explicar, né? E ela tinha saído da clandestinidade, mas não tinha aparecido ainda. Já tinha feito o filme Cabra Marcado para Morrer, mas... Aí eu digo, ótimo. Aí peguei o carro da União. Quando eu vou saindo da União, vinha chegando Carlos Tavares. Eu digo, Carlos, eu vou fazer uma entrevista ali, boa, com a mulher de João Pedro Teixeira. Ele disse, quem é João Pedro Teixeira? Aí eu contei, bora, aí fomos eu e ele. Aí fomos na casa da filha dela. Fizemos a entrevista demorada, tá nas páginas da União. A não ser que tinha arrancado, mas tá, com certeza. Não, mas tá aqui, tá, tem o arquivo daqui, é bom. Aí, inclusive, nessa entrevista, ela se queixou de que os produtores do filme prometeram a ela uma casa e nunca deram. E eu me lembro, depois, teve o lançamento do filme Cabra Marcado para Morrer, eu fui assistir no Municipal. Eduardo Coutinho. Eduardo Coutinho, é. Eu fui assistir no Municipal e eu fiquei indignado, porque Abraão Teixeira, filho de Elizabeth Teixeira, que sofreram, fazendo elogios a João Figueiredo, tal, no filme, porque... Agora, cheio de caieba. Tá no filme, assista que você vê. Eu sei, eu conheço. Tá cheio de caieba, né? Aí eu escrevi um artigozinho, né? Mas, rapaz, o cara sofreu o que sofreu, ainda fez aquele papelão no filme. Aí um belo dia eu estava na redação da União, onde era a biblioteca pública. Certo, lá na General Osório. Na General Osório. Aí entrou um camarada e disse, quem é o Wellington aqui? Aí pelo tom da conversa, Armando Formiga disse, o negócio aqui vai dar ruim. Disse, ele acabou de sair. Armando Formiga, ele vinha para dar. Ele estava chumbado também, mas ele vinha para toda. Rapaz, ele saiu aqui agora e eu sentado, não. Pronto, tem essas histórias, tem né? essas histórias. Aliás, tem uma muito boa da João Amorim, da biblioteca. Eu posso contar aqui? Pode, claro, pai, fica à vontade. Primeira greve, depois da ditadura, primeira greve dos professores, né? Aí a União, claro, tem aquela postura de governo e tal. Eu não sei se era o governo de Buriti, rapaz, não me lembro quem era. Aí Antônio Costa escreveu um artigo muito generoso. Olha, não é bem assim, as manifestações... Para resumir, nós estávamos na redação ali na General Osório, aí vem aquele barulho. Uma turba. Quando chegou em frente, da redação era a turma todinha de professor. Jornalista Antônio Costa, seu artigo é uma bosta. Diga aí. Cara, foi muito engraçado, viu? Aí você veja, teve esse caso dessa entrevista com a Elizabeth Teixeira que você contou, mas eu acho muito interessante também aquele caso da entrevista com Ariano Suassuna, que tinha dito que não falaria mais com a imprensa da Paraíba, e cara. Você foi lá e... Foi, aí eu cheguei lá, eu e Silvestre, todo molhado, tal. Tem as fotos e tem a fita guardada. Aí disse, companheiro, eu vou, já que você me pegou na tucaia, eu me lembro dessa palavra dele, eu vou dar entrevista. Aí sentou lá e eu, me pergunta, pá, meteu o cacete no movimento tropicalista. Disse, olha, esse movimento tropicalista de Caetano, Gil, isso é o Brasil ridículo que os americanos querem ver. Carmen Miranda com aquelas bananas na cabeça, aquilo é uma palhaçada. E Ariano não tinha papo na língua, né? E muito inteligente, né? Ninguém pode deixar de reconhecer. Rapaz, olha, se bem que eu nesse ponto eu discordo. Caetano é um... Não, né, rapaz, a gente discorda de Ariano, né? Até por conta do reacionarismo dele, não, né? Mas ele era muito inteligente, preparado, né? Respeitadíssimo, cara. Olha... E a agora, obra dele ele na defesa intransigente da cultura brasileira, ele tinha essas coisas, né? Ele disse, não, o movimento tropicalista é o Brasil ridículo que os americanos querem. Ali é tudo... Então foi uma entrevista Mas muito foi boa. Interessante também, porque você não tinha ido para entrevistar Ariano, você tinha ido para entrevistar Dom Helder, né? Como foi essa história? Nem eu fui entrevistar Dom Helder, que Dom Helder tinha um projeto, acabar com a fome até o ano 2000. Isso antes do Fome Zero de Lula. Foi em 1992. Aí cheguei lá, entrevistei Dom Helder, muito atencioso, na casa dele em Olinda. Aí quando eu saí, eu disse, Silvestre, eu vou arriscar Ariano.
na Rua do Chacon. Aí quando cheguei lá, falei, né? Não disse, se eu tivesse dito, olha, eu estou vindo de João Pessoa, ele ali mesmo parava a conversa. Aí disse, olha, eu vim da Paraíba, eu conhecendo a história toda, pai, estou aqui, vou voltar para o jornal. E ele não sabia, eu não disse ele que tinha feito Dom Helder, né? Aí disse, companheiro, conterrâneo, vou lhe dar entrevista e tal. Aí, quando eu entrevistei Ariano Suassuna, em 92, há 11 anos, ele já estava escrevendo o livro que seria a continuação da Pedra do Reino, que foi lançado agora, depois da morte dele. Então, e ele falou muito da obra dele, do movimento armorial, da luta dele, sempre se emocionando quando falava do pai dele. E eu disse, Ariano, aí ele me deu uma... Eu disse, quando é que você vai terminar essa obra? Não tem final? Tem, quando você me deixar em paz, eu indo Vocês só vivem me aperreando, né? Deu uma cutucada, como quem disse, tá bom, velho. Aí foi a entrevista. Aí quando eu cheguei no meio do caminho de Silvestre, cara, eu não troquei a fita da entrevista de Dom Helder. Aí gravei por cima de Dom Helder, né? Eu tenho a foto até hoje, mas não tem a entrevista. Há também aquela história da entrevista não, de uma outra participação sua na imprensa da Paraíba, que foi a história do plágio, que Zé Ramalho foi acusado do poeta irlandês. É verdade. Né? Olha, bom, primeiro eu quero dizer o seguinte, eu sou fãzaço de Zé Ramalho, acho ele genial. Você vê, Zé Ramalho está na onda aí, a galera do tempo dele está toda em casa, né? É um cara fantástico. A música de Zé Ramalho é para ser estudada. Não tem nada a ver. O problema é o seguinte, eu estava na João Amorim, na velha João Amorim, né? Que foi uma redação maravilhosa ali, né? Foi ali onde eu comecei. Foi? Foi. Levado por você e por Silviozinho. E foi? Não lembro não. A gente, rapaz, estudava violão e você começou a trabalhar no jornalismo e aí você, rapaz, tu que gosta tanto de português, essas coisas, por que tu não vai na União, não? Foi essa a conversa. Aí você me disse, olha, a primeira coisa que você tem que fazer é aprender datilografia. Aprenda a datilografar. Aí eu peguei com um amigo comum, Fernando Leal, você sabe quem é, trabalhou no Sebrae, professor. Ele tinha uma máquina de escrever daquela letra, Olivetti. Olivetti. E eu levei para casa e passei a noite todinha, FDS, aquele negócio. E aprendi a datilografar. Em 3 dias eu estava uma fera. Aí fui para. Você me levou para a redação da União, me apresentou a Tião Lucena. Não me lembrava disso. E eu comecei a pilungar pela redação da União, até que um dia Gonzaga Rodrigues disse, papai, o curso de comunicação aí, a gente precisando de repórter, não tem um. Eu disse, opa, passei no vestibular para comunicação, mas ainda vou fazer o curso. Ele disse, pia, neguinho, pia, apareceu, Gonzaga. Aí ele perguntou, mas você foi quem me levou para lá. Ah, não sabia. Foi, não. Sabia, não está lembrado. Não estava Pois lembrado. Aí, naquela época, eu me lembro que logo depois, isso foi nos anos 80 e... Eu acho que 85. Não foi? Foi. Aí é o seguinte, Zé Ramalho lançou no Fantástico, no dia de domingo, a música Força Verde. Lançou um LP que o carro-chefe era a música Força Verde. Um arranjo maravilhoso, uma poesia do caramba. E é fantasmagórica, né? Aquela aí coisa... ele deu entrevista, e eu me lembro que o disco tinha uma faixa verde, um raio verde e amarelo, as cores do Brasil, não sei, ele deu umas explicações lá. Aí na segunda-feira eu era chefe de reportagem da União, tinha 25 anos. Aí chegou um camarada, eu imaginei que eu me lembrava que tinha sido o autor, o dono da coleção de gibi, mas depois um cara que mora no Ceará chamado Rogério disse, não, Wellington, quem levou a revista fui eu. Bom, chegou esse cara e disse, Wellington, tem uma coisa interessante aqui. Eu digo, o que é? Tu viu o Fantástico? Eu vi essa música Zé uma vez. Aquilo é um plágio. Ele deixa de conversa. Ele disse, olha aqui. Aí pegou a revista Incrível Hulk, número 1. Aí o seguinte, o menino, eu não sei se eu já posso dizer, eu já disse isso na TV Assembleia uma vez, fazia gibi, muito ligado à União. Esqueci o nome dele. Não, filho de Deodato, Mike Deodato? Não. Mike Deodato foi diagramador comigo quando eu fui editor da União. Ele também foi diagramador. Foi, né? Aí
Como é o nome do cara? Depois eu me lembro. Aí eu olhei assim, eu digo, rapaz, aí eu fui na casa de alguém, eu acho que na casa de Silvio Osias, para você ver a responsabilidade, né? Me deu o livro, me deu a revista e vamos ouvir. Aí fui, eu acho que foi na casa de Silvio Osias. Quando botou no disco, ainda pouco era apenas uma estrela, tudo, uma tocha imensa, tudo, só muda 2 palavras para fazer a rima, né? O resto. Aí eu cheguei lá e disse, olha, o editor eu acho que era Pedro Moreira. Aí eu disse, rapaz, é plágio mesmo, não tem pra onde não. Aí, como o Zé Ramalho estava se projetando muito, projetando a Paraíba, aí disseram, mas tem que consultar o governador, que eu acho que era Buriti. 85 era Buriti. Segundo governo, né? Eu acho que sim. Foi o primeiro. Porque 86 foi Marcondes Gadelha na disputa, a campanha de Marcondes Gadelha com Wilson Braga. Não foi? Não. Bom, não sei. E Gonzaga era secretário. Gonzaga, eu só sei que Gonzaga foi ao governador. Buriti, ele sucedeu o Wilson Braga. O Wilson Braga foi em 82, não foi não? Exatamente. Então, aí depois foi Buriti com Marcondes e Buriti que era Buriti o governador. Aí o governador disse, olha, pode publicar, desde que assine. E escute ele. Escute, e claro, escute. Aí foi bom você me lembrar esse detalhe, que eu fui escutar e ele me deu uma resposta, ele tá certo. Bom, e na redação, ora, eu sou chefe de reportagem, não competia a mim, aí eu digo, segundo caderno, ninguém quis. Opa, lá vai não sei o quê. Tira, segura. Aranha tinha tido 2 anos atrás um atrito com Zé Ramalho. Carlos Antônio de Aranha do Macedo. Na mesma redação que Zé Ramalho foi lá, segundo consta, para agredir Aranha, e Ferretão foi quem segurou. Mas não tinha nada a ver com essa história. Essa história do plástico foi 2 anos depois. Bom, Aranha, para não se meter, porque já tinha tido esse episódio, mas não se meteu na matéria, apenas o trabalho de Aranha nessa matéria foi pesquisar naquelas enciclopédias da União, que deve ter ainda aqui, quem era o William Yeats, não sei nem se a pronúncia é essa, que é um dramaturgo, e um poeta irlandês, Prêmio Nobel de Literatura de 1932, se eu não me engano. A Aranha só teve essa participação. Aí ninguém quis fazer, eu digo, não, mas porque tem um jornalista de botar notícia e tem um de tirar, né? Eu sou de botar. O de tirar é outra. Aí disse, não, você tá louco, meu? Vamos fazer. Eu fui, confirmei, fato não tem como o jornal ser processado, nem eu ser processado, as provas. Eu com a revista na mão, eu tenho a revista até hoje. Aí eu fiz um textozinho pequeno, num box, primeira página, com a charge de Domingos Sábios. O título foi sugerido por João Camussa, que estava sentado assim. Aí eu falando da matéria, ele disse, o incrível Zé Ramalho. Porque o incrível Hulk e Zé Ramalho. E a charge de Domingos Sábio... E porque o episódio da primeira história de O Incrível Hulk era baseado no poema, exatamente, né? Exato, não, foi o número 1. Pois é. O gibi número 1. E Domingos Sábio, com aquela categoria dele, fez uma charge de Zé Ramalho bem magrinho, todo rasgado, porque Hulk se rasgava todo quando o incrível, se transformava. Era o incrível Zé Ramalho. Aí a União publicou, aí as sucursais dos grandes jornais em Pernambuco recebiam a União. Meu amigo, essa história foi uma semana. Chico Mozart disse, que eu estava no Acre, não sei onde foi, os jornais de lá, tudo. A Veja fez matéria. Foi, me lembro. E aí depois de tudo, eu disse, bom, vamos atrás do outro lado, o famoso outro lado, né? Aí localizei Zé Ramalho num hotel da Bahia. Zé mandou dizer que não podia atender. Aí eu fiz a matéria, e disse, infelizmente o Zé Ramalho não pôde atender, mas foi mantido o contato. Curiosamente, coincidência ou não, ele passou 8 anos sem gravadora, depois desse episódio. Eu não vou dizer que foi o episódio que causou, mas a partir daí ele passou 8 anos e voltou depois numa novela que tinha uma cobra assim enrolada
Ali foi onde ele voltou. Mas um grande artista. E gerou muita confusão. E disseram que era porque era história de campanha de Marcondes Gadelha contra de Wilson Braga contra Mariz, que a família de Zé Ramalho tem um parentesco com Mariz. Rolou muita história, mas a história verdadeira é essa. E não o teve... fato real, o né? fato é esse, não tem... Wellington, além dessa história de Zé Ramalho, eu me lembro de uma outra entrevista sua que foi muito espetacular. E também foi assim, parece que as coisas coincidiam para que você também chegasse, né? Eu sei que você sempre teve a preocupação de olhar o que era exclusivo, de olhar o que você podia dar de diferente. Exclusivo. Mas o cara chegar no Porto de Cabedelo e de repente saber que o secretário do Sindicato de Solidariedade de Leco Valença, que estava aquele cara, foi o presidente da Polônia, exato, foi o cara que Valença, liderou toda aquela revolução polonesa de volta à democracia. E coincidir de você chegar lá na hora também foi uma sorte grande. Grande, obra do acaso. É o seguinte, havia uma exibição folclórica na praça de Cabedelo. Canal Catarinita. Eu não sei se era Nau Catarina. Tenente Lucena e tal, aquela coisa? Não era Tenente Lucena, era um negócio lá. E o Will Leal juntou uma tropa de jornalistas para ir cobrir, eu fui pela União. Fomos nós, o Will Leal e um cara chamado Ítalo, não sei se você se lembra. Eu me lembro de Ítalo, me lembro. Magrão e tal. É. Vivia muito na Casa Civil, era da Casa Civil e se Depois entrosava foi na Secretaria de Finanças, era assessor de imprensa, relações públicas, né? Aquela coisa. E ele era desenroladíssimo, e se dizia que ele tinha muita ligação com os militares naquela época. Bom, aí tinha um navio polonês. Polônia era ditadura, se chamava naquela época os navios da Cortina de Ferro. Que eram os navios dos países comunistas. Né? Aí Ítalo foi lá. Não, ou a gente entra, os cabas saem. Foi lá e desenrolou. Disse, não, olha, nós não vamos entrar, mas os cabas vão descer. Aí os caras desceram para a praça e tal, e conversa vai, conversa. E tinha um cara que desenrolava um portunhol, tudo convergindo para dar certo. Aí o cara do portunhol, aí eu comecei a entrevistar o cara, vocês vão para onde? Tal. Eu disse, sim, mas você é aquele, eu sou fulano de tal, eu sou presidente, eu sou secretário do Sindicato Solidariedade da Polônia. Eu disse, puta que... Eu disse, diga aí. Chegou, aí entrevista rolou. E eu me lembro que naquela época, a igreja conservadora na Polônia apoiava o Lech Walesa para derrubar o comunismo. E a igreja progressista no Brasil apoiava o PT, que era um partido de esquerda. Mas foi muito bom, foi uma entrevista maravilhosa e foi um furo, né? E você tem outros episódios também que eu me lembro, por exemplo, você foi o único repórter paraibano a cobrir a ECO. A ECO 92 foi. A ECO 92, me lembro que você fez grandes entrevistas lá na época, né? Fiz grandes entrevistas na época e o pessoal não queria que eu fosse. Eu digo, não, mas eu vou. Eu disse ao editor que não era daqui, era de outro jornal. Disse, amigo, é o seguinte, eu vou, você querendo ou não, porque eu estava decidido. Era importante para mim, era o maior evento que o mundo já viu. De Fidel Castro a George Bush estava lá. Aí eu preparei, eu fui para a casa de um cara, até indicação de Tico Pinto, fui para a casa do irmão de Verônica, que foi casada com Gustavo, fotógrafo. Fiquei lá no apartamento dele, levei 2 malas de coisa para... Antes das entrevistas eu lia e entrevistar o cara. Aí entrevistei Moreira da Silva, Ivo Pitangui, muito elegante, mandou uma médica me mostrar 3 andares de clínica, meu. Você chega... Gente de todo mundo, né? Não, aí você entra no auditório assim, um telão, e alunos do mundo inteiro, um negócio de orgulhar o Brasil, em Botafogo. Aí ele me deu entrevista, entrevistei Barbosa Lima Sobrinho, o impeachment de Collor já chegando. Rapaz, fiz umas 20 entrevistas. Anita Leocádia Prestes, que eu filho do Luiz Carlos Prestes, que Getúlio entregou a Gestapo. Foi. Ela foi para o campo de concentração grávida, teve a menina lá, ela foi morta, mas a menina escapou, acabou a guerra e as tias conseguiram localizar a menina. E trouxeram. Ela é historiadora no Rio de Janeiro, Anita Leocádia Prestes. Eu fiz uma entrevista com ela,
muito boa, inclusive contando o episódio de Piancó, né, que Prestes chegou em Piancó, matou 11. Prestes chegou em Piancó. Outra entrevista boa que eu fiz, eu acho que para a União, foi com a filha do padre Aristide, que era um padre cangaceiro de Piancó. Que é avô de Napoleão Ângelo, né? É, e avô de Napoleão. De Napoleão, que é colega nosso aqui na União. E foi afastado por Dom Adalto, né? Por questões políticas e acusado de ter mulher. E depois ele terminou casando. E a mulher, a filha dele, me contou, eu tenho essa fita guardada, que quando a coluna... Agora é interessante, deixa eu lhe interromper aí. Vou interromper propositadamente. Você disse que é um cara que nunca estudou, não queria conversa com o raciocínio lógico da universidade, com as ciências, não sei o quê, mas você veja, tudo que ele fez, ele tem uma fitinha guardada, tem uma foto, não, eu tenho um cara que soube arquivar. Eu tenho um arquivo fabuloso. Eu tenho desde a Elizabeth Teixeira, Severino Araújo, contando a história, as origens da Orquestra Tabajara? no Rio de Janeiro, na boate Roda Viva. Ele, no intervalo, ele não jantou, cara. Ele foi de uma gentileza comigo. O músico foram jantar, ele ficou comigo. Genial. Inclusive aquelas músicas românticas de Cuba que tocavam no Municipal. O Municipal não tinha aquelas orquestras. Sim. Aquilo é ele. Fazia um pega na rua e fazia uma orquestra diferente. Mas maestro, né? Botou as 3 músicas com ele, que não soubesse tocar, ele fazia E ele conta as histórias dos choros, como surgiu os choros. Espinho do Bacalhau, né? Conta teve um deles que ele fez num hospital. Então, entrevistei muita gente boa, cara. E não entrevistei mais gente em São Paulo. Walter Clark, Jô Soares, Mequinho. Fernando Melo foi quem me deu contato num mosteiro, enclausurado no mosteiro. Porque o jornal não me deu um dinheirinho para eu viajar para o Rio de Janeiro. Então, para São Paulo. São Paulo. É, né? Você estava no Rio e não foi a São Paulo. Leto, me diga uma coisa. E eu chamei de Leto porque era a forma como... Todo Leto é Leto. Né? E como a gente é amigo desde a infância... Desde 14... Quando eu lhe conheci, você tinha 14 anos. Pois é. A gente estudava violão, como ele falou aqui, Vital Farias foi nosso professor. Então, eu me surpreendo, né, tratando como tratava na época. E ao invés de chamar o Wellington Farias, chamo de Leto. Mas me diga uma coisa, temas como política, por exemplo. Você foi repórter político muitos anos. Fui muito tempo. Eu acho que eu fui repórter de política mais tempo do que qualquer outra coisa. Eu fiz policial, mas foi por pouco tempo. Depois eu fiz esporte, tive uma passagem na União, apenas uma breve passagem, fui cobrir os Jogos Universitários Brasileiros, no DED, inclusive ganhei uma medalha como a melhor cobertura dos Jogos, para a União. Ganhei uma medalha. Quem me entregou foi uma moça do Rio Grande do Sul. E depois entrei na política, né? Quando eu comecei a cobrir a Assembleia, o presidente, eu acho que era Nominando Diniz, o pai. Então eu peguei várias gerações. Peguei Inácio Bento, Efraim pai e Efraim filho. Então, 3 gerações ali. E fiquei por muito tempo na política. Algum episódio que você se lembra assim, que queira destacar? Rapaz, teve minha primeira barriga. Foi? Foi engraçadíssima. Tem que ter, né? Tem que ter a barrigona, né? Eu conhecia, eu tinha visto Zé Maranhão, né, governador? Assim, algumas vezes, tal. Baixote, a voz potente, um bigodinho, né? Aí eu vou entrando na Assembleia, tava lá um baixinho, bigode potente, falando o MDB e tal, e eu não procurei saber quem era, né? Meti o gravador. Aí, Manchete do Norte. Era Expedito Pereira. Eita! Foi prefeito de Bahia, que foi assassinado recentemente. Aliás, o acusado foi inclusive condenado, né? Que se parecia, ele baixinho, bigode e uma voz potente. E ele cultivava essa ideia de que ele parecia com o Maranhão, né? E o Norte, aí um dia o Maranhão teve lá, só para sair uma matéria aqui que eu nunca disse, aí eu digo por aqui. Tem umas histórias interessantes. E, Wellington, e você é um cara que, eu vou repetir aqui, disse que não quis conversa com estudo, que não dava para... Se houvesse que fazer uma leitura para estudar, não dava certo, não se acostumou, mas eu já frisei aqui que você tem um arquivo maravilhoso. 2, vou citar outra coisa, você se reciclou.
porque você hoje é um dos jornalistas mais atuantes nas mídias sociais. Inclusive, o primeiro site de notícia da internet da Paraíba fui eu que botei, chamado Portal de Notícia. Testemunha está Petrônio Souto, que lia todo dia. E eu fazia as páginas, eu aprendi a fazer as páginas. Botei, mas era uma coisa, eu não aceitava publicidade, é aquele negócio de sonho, né? E dava tudo. Eu me lembro que teve um relatório da Unimed, complicadíssimo para a Unimed, ninguém divulgou, deu 7 mil acessos naquela época, 1994 mais ou menos. Foi o primeiro. Quando eu botei esse site, os provedores estavam se instalando ainda. E eu botei, e eu sempre procurei me reciclar. Aí eu tive o problema do câncer, né? O câncer era agressivo, passei 3 anos numa luta. Tive o diagnóstico de cura. E depois, quando eu já estava comemorando, surgiu um sangramento no rim que eu estou para resolver agora como é que se faz. Ou tiro o rim, se for um tumor, tiro o rim, se for uma coisa que dê para aproveitar, deixa, mas dá para se resolver. Mas eu não paro não, entendeu? Eu estou sempre... Eu sou um dos últimos da minha geração está quase toda em casa, né? Aposentada e você mexendo. E eu mexendo, e eu disse muito nas redações do Norte do Correio, eu digo, olha, vou dizer uma coisa a vocês aí, estudem para ser professor. Essa profissão tem tempo de validade, ou então se recicla, mas não deu outra. Hoje é uma profissão do mercado muito restrito, né, cara? Antes da gente entrar dessas mudanças do jornalismo, eu gostaria de lembrar 2 episódios também importantes, e eu tenho a impressão que todos 2 foram aqui da União, quando você trabalhava aqui. Não sei se como repórter ainda, ou se como chefe de reportagem, ou como editor, porque você passou aqui por, né? Foi uma experiência amarga de editor, depois eu preciso contar. A página mais feia da União fui eu que fiz. Foi, né? Foi. Uma página sem foto. Não, eu não gosto nem de ver. Mas olha, eu queria saber o seguinte, 2 episódios que eu acho que importantes para essa conversa de memórias, para ficar registrado. Uma, a história do pai de Júnior, aquele jogador da seleção brasileira. Júnior do Flamengo. Que você descobriu aqui, né? Ele estava enterrado como indigente. Como ele foi enterrado como indigente no cemitério do Cristo Redentor. Eu era muito amigo de Saldanha, vereador, Francisco Saldanha. Francisco Saldanha. Que era diretor dos cemitérios. Aí um dia eu fui num restaurante, eu gostava muito de tomar uma sopa que tinha lá, eu e ele, com rum e coca. Aí antes da gente beber, ele disse, tem uma matéria boa para tu, que é sabe Júnior do Flamengo? Eu sei, o pai dele é enterrado como indigente no Cristo Redentor. Eu liguei mesmo, aí eu fui lá. Cheguei lá, cova rasa. Uma cruzinha assim caindo, escrito, Leovigildo Gama. Aí eu fiz foto, fiz tudo. Contei aí o nome de Júnior é Leovigildo, não? Gama Filho. Gama Filho. Ou Gama Júnior. Gama Júnior, exatamente. Aí, uma matéria simples, fácil de fazer, mas impactante, né? É um Júnior, né? Aí também vem o fala-fala, né? Esqueceu o pai, ninguém sabe o que aconteceu, né, cara? Já julgam o cara. Bom, eu sei que a família depois mandou transferir, dar uma coisa mais decente, mas isso aí foi um fato. É outra reportagem que está no... Aqui na União? Foi na União mesmo? Foi na União. E a história de Tancredo? Tancredo também foi para a União. Tancredo não é só o presidente eleito que não tomou posse porque morreu, né? Foi. E antes disso... Na redemocratização, né? Ele criou o PP, o Partido Popular, e veio para o lançamento do PP. E ficou no hotel Aurora não, aquele hotel do... Tropicana. Hotel Tropicana. E eu comecei a conversar com ele e tal, e ele, muita conversa boa, muito gentil. E ele disse, olha, viveremos dias de turbulência no Brasil. Qualquer semelhança com hoje em dia. Não era coincidência, né? Mas você Mas eu acho que era uma raposa velha também, né? Raposa velha, meu amigo. Conversar. O Tancredo articulou com Deus e o mundo para chegar ali, né? E terminou não chegando. Mas eu queria contar outra história do jornalismo que eu passei muito engraçado. Engraçado não, eu fiquei puto da vida.
Porque aquela história, tem jornalista de botar notícia, não é? Tem. E tem jornalista que não tem um negócio para tirar, que eu não sei que diabo é, né? Tem pauteiro que você dá uma sugestão, ele derruba. Tem um... Depois eu conto um episódio comigo que essa história é interessante. Plena ditadura militar, eu fui ao grupamento de engenharia entrevistar o general Samuel Correia. Ele era nada mais, nada menos do que o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas. Manda em tudo, né? Tá dizendo aí, né? Pela hierarquia. Entrevistando. Disse, não, olha, simpaticíssimo. Nós já cumprimos o nosso papel. A gente tem que entregar aos militares. Terminou. Ao civil. Terminou o militar. Eu digo, eita manchete da porra. Aí levei pro jornal. E eu já fui dormir, eu tô com insônia só para no dia seguinte ver o jornal. Quando eu abri, nada. Aí eu não vou dizer aqui quem é a figura desse camarada. Ele disse, rapaz, eu não publiquei não, porque o grupamento de engenharia poderia não gostar. Eu digo, homem, o cabo é chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, grupamento manda em porra nenhuma. Então, a gente passa por essa, né? Aquela mania do jornalista medroso. Da autocensura, né, Wellington? Medo não combina com jornalismo. Se você é medroso, vá para outro canto. Às vezes você tem medo, mas você tem que superar, né? Você tem que ter medo, mas tem que superar. Essa história que você contou, que era o jornalista de botar notícia, eu era editor do Norte. E houve um episódio com um governador e o secretário de comunicação ligou para mim. Aí conversando comigo, pai, olha, queria ver como era que a gente poderia fazer para evitar que essa notícia saísse amanhã, tal. O governador tinha perdido no TSE uma causa lá. Aí eu disse, rapaz, é o seguinte, olha, eu sou o editor de botar as notícias. O de tirar é outro. O de tirar é Marcondes Brito, porque Marcondes Brito era o superintendente na época, né? Aí na hora que eu terminei de dizer isso e a conversa terminou, aí eu liguei para Marcondes Brito, olha, tira teu telefone do gancho, desliga teus celulares, porque vão ligar te perturbando para tirar essa notícia. E eu disse que eu era o editor de botar a notícia, que tu era o de tirar. Então se ele te encontrar, pronto, a gente vai tirar. E Marcondes Brito fez tudo direitinho, a gente deu a notícia no outro dia. Mas eu digo esse episódio porque realmente corrobora com isso que você disse, né? Com certeza, cara. Ô, Wellington, aí repare, a gente estava falando aí, a gente interrompeu as histórias da internet para você falar sobre o episódio de Tancredo e tal, essa coisa toda. Aí eu voltando à internet, como é que você faz o balanço ou faz a análise do jornalismo impresso, dromedário, como você disse, de quando você começou, e esse jornalismo hoje, eu não vou ser muito... Capenga. Sei lá, quase irresponsável. A internet, ela tem uma vantagem. É difícil você censurar. Porque eu me lembro, eu sou de uma época que tinha um grupo de velho que gostava de pegar umas meninas. E de vez em quando estourava a onda e vinha os mesmos velhos, né? Chegava no norte, no correio, enfim, os carecas, os cabeça branca da lancha. E esses caras iam no correio, no norte, na União nem precisava, bastava falar com um deputado uma coisa, secretário, tá. Hoje não existe mais essa possibilidade. Se o velho fizer isso, a internet, né? Se encarrega de divulgar. Agora, existe também uma coisa sem hierarquia, tudo superficial demais, ninguém apura nada. Luiz Carlos, a nossa geração, e poucos veículos fazem isso hoje, pouquíssimo, você senta numa mesa dessa para discutir os problemas da sociedade. O que é que nós vamos levantar, né? Qual é a pauta de amanhã? Não sei. Hoje não tem isso. Ou seja, a imprensa de hoje não discute os problemas da sociedade. Está muito ligado ao factual aí, né? O que acontecer é que é notícia. Factual e fazer barulho. E existe um problema muito sério hoje. Que é a fake news. Inclusive, fake news e desonestidade intelectual. O fato é um e o cara dá outro. Eu ouvi recentemente numa emissora de rádio o cara dizer, olha, o doutor Drauzio Varela está aconselhando aos pais dar droga para os filhos, porque droga é muito bom. Claro que o doutor Drauzio Varela, nem eu, nem você, nem a Larica, nem o rapaz aqui, vai fazer isso. O que acontece? O doutor Drauzio Varela diz o seguinte,
Você diz a seu filho que a cocaína é uma coisa deliciosa. Se não fosse, ninguém queria. Se ele experimentar, ele não vai largar nunca mais. Agora ele vai se ferrar. Aí o cara corta essa parte. Né? Então isso eu vi em mais de uma emissora. Aí eu digo, meu amigo, bota o resto. Não é? Quer dizer, muita coisa fora de contexto. E a gente precisa ter cuidado. Eu mesmo já embarquei em coisas fora de contexto. Você não tem cuidado e quando vê, não é. Então, é uma coisa que está se usando muito no Brasil, é áudio fora de contexto. Você diz aqui uma história para mim, mas o cara não contextualiza, bota só aquela parte para lhe lascar, né? Bota só aquele pedaço. Então, isso é uma coisa que está... Aí, aproveitando essa... E todo mundo é jornalista hoje, né? Basta ter as pessoas acham que Instagram é jornalismo, que não é. Facebook não é jornalista, mas qualquer um pode botar um blog e dizer o que quer e não tem um celular, né, registra uma foto, escreve errado lá o que foi, exatamente, sem compromisso nenhum de apurar e nem de dizer a verdade, porque se engana com o que vê, não ouve, não procura saber qual é o fato e fica por isso mesmo. Por conta dessa história de que você, qualquer coisa, corrige, atualiza. Atualiza, o termo é atualiza. A impressão que eu tenho, nós que viemos do jornalismo impresso, aí eu falo por mim, eu não digo nós, por mim. Com o fim, praticamente o fim do jornalismo impresso, você vê na Paraíba só tem a União impressa, né? Nós chegamos a ter uns 10 jornais em João Pessoa, dos pequenos aos grandes. Então, a sensação que tem é que o jornalismo parece que acabou. Você não vê mais uma discussão sobre o jornalismo, reunião de pauta. Onde é que tem reunião de pauta hoje, né? Deve ter numa TV Cabo Branco. Eu acho que talvez seja a única hoje que ainda se preocupa com isso. O resto é programa pautado no crime, né? Pautado no crime, na zoada, né? Então, eu acho que o jornalismo impresso é uma lacuna. E eu tenho uma teoria comigo. Você faz televisão. Se você vem do jornalismo impresso, você provavelmente é muito melhor do que se fosse só da televisão. Mas é melhor em relação a você, né? Em relação aos outros. Eu preciso explicar isso direitinho para a pessoa dizer... O camarada pode ser só de televisão e ser muito melhor do que o outro que vem do impresso. Mas você é melhor em relação a você. Você vindo do impresso, você vem com uma bagagem. Mas você sabe o detalhe, mas não é só a bagagem não, sabe o que é? Dominar a técnica, doutor, escrever, saber contar histórias. Porque o Wellington, você pode dispor do recurso mais maravilhoso possível. Você pode dispor das engenhocas mais espetaculares que Jornada nas Estrelas, Perdido no Espaço e Guerra nas Estrelas jamais pensaram. Mas chega um momento que você vai ter que produzir conteúdo. Sem o conteúdo, nada disso adianta. De que adianta você ter um equipamento que vai ler o seu pensamento? Mas você tem que pensar. E o jornalista que veio do impresso, ele tinha o domínio da escrita, né, rapaz? Bom, aí eu fui pauteiro da TV Tambaú, eu vinha do impresso, estranhei muito pelo seguinte... O repórter de TV, ele já quer a pauta toda mastigada. Ele só vai emprestar a voz, só vai emprestar a voz, né? Ele não vai com as exceções. Tem outros que às vezes saem com uma pauta e descobrem... Coisa melhor. Que é muito próprio do jornalismo impresso, né? Mas eu estranhei muito. Mas é outro veículo, é outra linguagem e tal. Aí você já entrega o repórter a matéria pronta. Ele só vai botar a voz. A voz ali. O jornalismo impresso não, você tem que se virar e às vezes apurar, né, ué? Você recebe uma pauta e naquela apuração a matéria toma um rumo completamente diferente. Porque a União passou uma fase meio complicada tal, e o pessoal disse, Wellington, eu nunca gostei, fui chefe de reportagem sem gostar, não gostava. Meu negócio é rua. Até hoje eu estou com uma cadernetinha aqui, né? Aí eu fui ser editor da União, naquela fase que estourou a Guerra do Golfo. Aí eu tentei inovar na primeira página da Guerra do Golfo, meu amigo, puxa vida. E eu o diagramador, não me lembro quem era, o baixinho, barbado, gente muito boa. E eu não tinha visão Tião? Tião.
E eu não tinha visão de estética nenhuma, né? Aí eu digo, aqui eu vou inventar, inovar umas letras desse tamanho. Vixe, que página feia. No outro dia, quando eu olhei o jornal, não nasci para isso. Foi a página mais feia que a União já fez na vida dela. Graças a Deus foi uma coisa muito passageira. Eu não tinha vocação. Wellington, mas a gente já falou de internet e tal, e já falou de política, você trabalhou muito com política, foi a maior parte da sua história como jornalista, e a gente falou de grandes personagens da política, tocou no nome de Buriti, tocou no nome de Braga, assim, en passant, e eu gostaria que você, como é que você viu as últimas eleições no Brasil, né? Porque você tem uma experiência grande, e o Brasil viveu uma eleição quase que ditada pela internet, né? Totalmente pela internet. Rapaz, é uma eleição completamente atípica sob todos os pontos de vista, né? O Brasil totalmente dividido, apenas dois lados, a fake news muito poderosa, né? Imperando, mudando as coisas. Isso é uma coisa que não vem daqui não, vem de longe, vem. Então foi uma eleição, e foi uma eleição assim de medo, se bem que essa eleição eu adoeci justamente na eleição, não assisti à apuração. Quando eu estava na UTI, que eu vim saber, Lula já tinha sido eleito. Mas quer dizer que Lula foi eleito sem o seu voto? Foi sem meu voto, aí eu votei no segundo turno. Segundo turno eu votei. Mas foi uma eleição, cara, vai dar o que falar, viu? Essa eleição vai dar muita coisa para historiadores, sociólogos e tal. Mas, Wellington, diante dessa experiência toda, Eu não falei pouco da eleição, porque eu não vivi muito, eu estava em tratamento, entendeu? Então, não. Mas eu digo assim, diante dessa sua experiência toda no jornalismo e sendo uma pessoa que teve que aprender jornalismo, fazendo jornalismo, né? Como você disse que não, né? Qual é a sua expectativa para se manter a informação como um bem que o cidadão tem direito? Como é que você está vendo as coisas? Como é se caminhar? Eu sinceramente, eu não sei não para onde é que nós vamos caminhar. Agora, eu acho que deveria ter não sei, essa história de regulamentação da mídia eu tenho muito medo, porque se partir do executivo, o executivo só pensa em censura. Qualquer projeto de executivo para a mídia que me agrada não me agradou. Então, um projeto desse, partindo da sociedade, dos sindicatos, tal, API, OAB, e chegando lá, tudo bem. Mas vindo de lá para cá. Agora, é preciso ser feita alguma coisa, cara. Estão caluniando. Cara, não existe a lei, Wellington. Se o cara caluniar, talvez um judiciário mais veloz que pudesse julgar, né? O problema é você fiscalizar. A internet é um mundo, cara. É como a compra de voto. O TRE sabe ou não sabe que todo mundo compra voto, quase todo mundo. Como é que você vai fiscalizar? Esse é que é o problema. Entendeu? E separar, acabar com essa história de que jornal. Às vezes eu boto uma opinião no meu Instagram, que é minha mídia pessoal, eu digo o que eu quero e eu boto o que eu quero. Tem gente que me agrida, eu não boto. É a democracia. Mas ali não é jornal, meu filho. Ali é a sua mídia social, né? E as pessoas, privado, né? É privado. As pessoas acham, tem gente que acha que Facebook é jornalismo, mas não. Agora, eu acho também que a universidade tem um grande papel de conscientização, né, nos cursos. Tá aí tu ainda está ensinando, Alarico? Não, né? Aposentado, né? E às vezes eu fico pensando, o futuro desse jornalista que sai todo semestre, né, da universidade, vai trabalhar aonde? Fazer o quê, né? E o poder público é muito culpado por parte dessa imprensa duvidosa, porque quando está no poder, banca essa imprensa. Banca e banca bem bancado. Banca, eu não vou contar aqui, mas eu já fui chamado no Palácio da Redenção. Está aqui. O cabo deve assistir essa entrevista e vai saber que foi eles. Tá? Depois lhe dou uma resposta, nunca foi. E eu estava numa fase ruim, eu tinha
tinha saído de uma empresa para outra, desequilibrado, eu poderia dizer, vamos. Então, a imprensa que hoje elogia o governo é a mesma que vai meter no cacete quando ele perder. Observe. Claro. Perdeu o poder, o cacete come, entendeu? Então, o poder público estimula muito essa imprensa cheia de vícios, cheia de coisa, porque na hora que ele está no poder, ela se presta a isso. Mas depois que ele perdeu o poder, ela se presta ao outro e vai comer ele no cacete. Ué, uma grande lição que você leva para a sua vida e que veio do jornalismo. Eita, cara, uma grande lição que eu... Bom, você Aprendendo precisa, jornalismo, né? Você precisa ter coragem, não é coragem de brigar, de dar tiro, não é essa história, não é coragem de enfrentar os poderes, quando deixam também, né, que tem essa história, e você está sempre vigilante. Essa é uma profissão de trincheira, de luta. Se você faz aquele jornalismo que nem fede nem cheira, não questiona nada, eu acho que você não cumpre o seu papel. Agora, não é fácil ser jornalista, porque você tem uma hierarquia, você tem interesses econômicos, né? Grandes, fortíssimos, e você vai... Agora, nisso a internet facilitou, sabia? Porque não tem como esconder, não. Não, isso aí na internet é uma maravilha. Eu me lembro que já teve episódio assim, eu não poder dizer uma coisa num canto, eu ia na internet né? Contava toda a história. Contava toda a história, né? Mas... E é interessante, porque Alberto Dines, né, que foi um jornalista importante no país, inclusive autor daquele livro, O Papel do Jornal, né, dizia que quando a redação não dá, a esquina dá. Né? Com certeza. E hoje a esquina é a internet, né? Você estava lá na mão. O ponto de R$100 era onde rolava as histórias, né? A gente abordou aqui muitos temas, mas sempre há alguma coisa que foge. Então, se eu fugir de algum tema, se eu me esqueci de abordar, fique à vontade aí para contar mais alguma história aí das suas... Não, eu acho que foi bom. Agora, um tema que eu queria falar era o seguinte, a chegada do curso de comunicação, né? Que foi um confronto, tá aí Alarico. Alarico era do Batente e foi ser professor do curso de comunicação. E havia um confronto, a galera do Batente, que era a minha galera, reagia a essa história do curso de comunicação. Eu não reagia muito bem, inclusive Cleane foi uma das primeiras que chegou da universidade. E ela Cleane Costa. Cleane Costa, e ela disse, olha, eu gostava muito de Wellington, porque o Wellington nunca olhou para mim atravessado pelo fato de ser uma jornalista vinda do curso de comunicação. Eu não tinha. Agora, até hoje, é um tema meio polêmico, mas até hoje eu acho que para você ser jornalista, com a devida vênia e o respeito de Alarico, você necessariamente não precisa de um curso de comunicação. Carlos Castelo Branco não teve... o que morreu enforcado? Vladimir Herzog não teve. A Folha de São Paulo Alberto Dines, na Folha de São Paulo, fez uma grande mudança, eu não sei se foi ele ou Cláudio Abramo, e fazia pega na rua, só que não ia buscar o cabo na bilheteria do Almedão, ele ia buscar no curso de filosofia. No curso de economia, de direito. Vladimir Herzog veio para a Folha de São Paulo no curso de... Agora, você é contra o curso de comunicação? Não, melhorou muito. Demais, porque hoje eu não seria jornalista de jeito nenhum. Né? Porque, vamos supor, hoje eu assumo uma editoria de um jornal, tem vários jornalistas aí, né? Mas é natural que eu vá na universidade buscar. Porque a chegada do curso de comunicação melhorou muito o nível do jornalista, melhorou muito, velho. Nós trabalhamos com colegas que não sabiam escrever e falavam mal, mas não sabia mesmo, isso não existe. E naquela época, o pessoal do impresso que escrevia crônicas e tudo, tinha muita fama, por quê? Porque isso aqui é uma avaliação que eu faço do que eu vi. Tinha uma redação de um nível médio para baixo
E tinha os Tuchal, né? Os beletristas. Os caras que escreviam bem, os Gonzaga, os Natanael e tal. Barretinho. Aí tinha os outros, aquele que, repórter policial, que chega todo suado, não sabe juntar um A com um B. Então, não tinha televisão, não tinha rádio. Meu pai era agente do IBGE em Serraria e revendia a revista O Cruzeiro. A gente ficava ansioso para chegar. Davi Nasce escreve, não é? Então tinha muita força naquele tempo. Agora melhorou muito. Hoje você entra numa redação, cara. Eu mesmo, Luiz Carlos, passei situações, mas aí era irresponsabilidade do jornal. Eu já fui entrevistar cara, vamos supor, um Isaac Karabichevski, qualquer. Você não entende de música, você não sabe quem é Isaac Karabichevski, e o pauteiro, que eu acho que também não sabe, disse simplesmente, vai lá. Eu passei vexame, meu amigo. Aí, a primeira pergunta que você faz, o entrevistado olha para você e diz, isso aqui é um demente, não sabe nem o que está dizendo. É verdade. Não é? Porque faltou profissionalismo, né? O pauteiro ali, olha, faz uma pesquisa sobre o cara e diz, olha, aí você já vai preparadozinho, né? Eu passei essas situações também. Ou então, se você tem tempo, o cara pelo menos lhe avisa, amanhã tu vai entrevistar Miguel Nicoleles, o neurocirurgião, o neurocientista, aí você pesquisa, né? Mas muitas vezes também, Wellington, é a pressa, né? A coisa surge imediatamente e você sabe, o repórter que se destaca, o repórter que eles confiam. Mas aí é o seguinte, se você vai entrevistar, você tem que mandar um cara da área. Mas às vezes não tem, né, Wellington? Você vê, você citou Isaac Karabichevski. Quem eram os jornalistas? Ou quem são os jornalistas, ou sei lá, que nos jornais da Paraíba tinham algum tipo de conhecimento musical que levava até Isaac Karabichevski. Porque, tudo bem, era uma especialização, o cara era maestro, era um nome internacional. Poucos, você sabe que mesmo no segundo caderno, no caderno de cultura, pouca gente era especializada em música a ponto de conhecer Karabichevski. Quando o Buriti assumiu o governo, que transformou a Orquestra Sinfônica numa referência nacional. Uma das melhores da América do Sul. E eu tenho aqueles CDs guardados. Pois é. Quem era que sabia de música, conhecia música para conhecer os instrumentos, as escalas dos instrumentos, a interpretação, os timbres, aquelas qualificações. Se contava nos dedos, rapaz. E olhe. Né? Então, às vezes... Eu me lembro que naquela época eu entrevistei o maior maestro brasileiro do século XX, Eleazar de Carvalho. Pois é. E eu perguntei a ele uma coisa muito... Maestro, como é que o senhor entrou na música? Porque eu era muito guloso, gostava de comer muito. E eu fui para a Marinha do Ceará e eu vi uma mesa lá que era cheia de comidas boas e eu guloso. Aí eu disse, que mesa é aquela? O cara disse, a mesa do músico. Ele disse, é comigo mesmo. É para tu ver a história como é, né? Ele conta essa história. Contava, né? Aí ele contava, né? Aí ele foi mais, maestro, eu quero ser... Aí você sabe tocar? Não, senhor. Aí ele pegou uma tuba, pom, e tornou-se um dos maestros, foi maestro assistente da Filarmônica de Berlim. Era uma sumidade, né? Foi professor de Leonardo Bernstein, né? Por exemplo. Ou foi contemporâneo dele, não me lembro exatamente. Mas é isso que eu estou dizendo. Às vezes chega um especialista qualquer e você não tem na redação alguém que conheça do assunto, mas você recorre àquele repórter que você sabe que quebra o galho e o cara vai lá, porque esse não tem medo de fazer pergunta, né? E é como Aguinaldo Almeida dizia, olha, pergunte. Mesmo que a pergunta pareça imbecil, a resposta pode não ser. Pergunte, né? Pergunte. A resposta pode não ser. Então, acontece muito isso. Eu digo a você que eu já fiz entrevistas assim, que eu jogava a pergunta e a resposta era maravilhosa. A pergunta era fraca, mas a resposta era uma bobagem, boa. né? Pois é. Eu me lembro desse conselho que Aguinaldo Almeida me deu. Inclusive, o Aguinaldo fez grandes projetos aqui na União. Cara, dava orgulho. Uma vez, Gilson Souto Maior me disse uma coisa que eu digo é mesmo. Disse, olha, Wellington, o jornalista que não trabalhou na União, ele traz uma certa frustração. Porque a União é um celeiro de escola, né, Wellington? Escola, jornalismo. É uma grande universidade, né? Eu entrei na União, cara, era Aguinaldo Almeida, Gonzaga Rodrigues, Natanael Alves, Martinho Moreira Franco, Alarico Correia Neto, Gilvan de Brito,
Era Barreto Neto. Barreto Neto. Ei, Barretinho. eu vou contar uma história de Barretinho. Posso contar? Pode, aqui? fica à Posso? vontade, meu amigo. Barreto, uma referência que é, né? Aí eu fui entrevistar Barreto, eu gostava das entrevistas, de contar história. Eu tive um programa na TV Assembleia que eu pensei, e Beto Torres me deu esse privilégio, chamado Dedinho de Prosa. Não interessa o que você tem uma história boa, senta aí. Vamos conversar? Apito de ouro, senta aí e conta a tua história. Bom, aí eu fui entrevistar Barretinho, aí entrevistei Barretinho, cara, mais de uma fita. Ele contando que morava no interior e vinha na mercearia uns papéis com o Diário de Pernambuco. Ele lia as crônicas de um camarada lá e foi... Bom, aí, quando terminei a história, foi no Jornal Norte. Aí tinha havido aquela turma de Brasília, né? Porque teve uma virada de mesa no Norte, né? Roy Loff, aquela turma toda, cheio de presunção. Deus me perdoe a ausência, até porque ele já morreu. Não só foi ele, não, era uma turma presunçosa. Chegaram para a gente e disseram, olha, nós vamos durar no mínimo 10 anos. Não deu dois anos. Aí, quando eu mostrei, aí ele disse, quem é isso aqui? Eu disse, Barreto Neto. Eu disse, quem é Barreto Neto? Esse rapaz é uma referência do jornal. Eu disse, reduza para 5 linhas. Desse jeito. Aí eu não reduzi para linha nenhuma. Guardei a fita que eu tenho até hoje. 10 anos depois, o Correio da Paraíba, completando 40 anos, eu acho, 50, começou a resgatar uma história. Eu tenho uma Barreto, aí foi 2 páginas no Barreto. Foi até mandado buscar até no Rio de Janeiro essa matéria. Quer dizer, Barretinho morreu. Ele tem um coração muito bom. Eu acho que ele não morreu, mas o Hélio me entrevistou 2 horas e não deu nada, né? Mas 10 anos depois, o Correio da Paraíba fez justiça ao velho. Então, nós trabalhamos com Barreto, aquele time. Quando a gente... Texto final, né, Hélio? Não, outra coisa que hoje todo mundo chega no primeiro texto, já no tempo da gente não era assim não, meu amigo. Você fazia o texto, aí para o copydesk, que é o camarada que depois de 1 ano você comparando a sua porcaria com o texto maravilhoso do copydesk, você aprendia. Você já é texto final, era um prêmio você ser texto final, né? Hoje não tem mais isso não, vai direto, né? E Barreto era uma referência, como você disse, né? Basta dizer isso, por conta do bom humor, por conta da ideia. Tem uma aí? Tem uma aí, entrava na brincadeira na redação, né? Das ideias, né? Grandes ideias, da execução, de um cara de um relacionamento fácil, né, rapaz? Assim, gostável, Barreto era uma pessoa muito gostável. Mas, Wellington, muito obrigado pela sua participação aqui no Memórias à União. Quem se sente honrado sou eu aqui e a produção do programa com o nosso Alarico, o nosso cinegrafista Edson aqui, porque são essas histórias que justificam um projeto desse, entendeu? De resgatar essa passagem maravilhosa pela vida, não é só pela união, pela vida de pessoas como você, né? Que tem o que contar, que tem o que revelar, que tem exemplo para dar, né? Então, muito obrigado pela sua presença aqui. E para encerrar, uma gracinha, posso contar aqui? Pode, claro. Eu cheguei na União, na 1817, para trabalhar, na primeira semana, né? Aí estava lá Chico Pinto, grandadão, né? E Tião Lucena tinha chegado de Princesa Isabel, Matuto, como eu vinha de Serraria Matuto também, né? Aí Chico Pinto, já vivido e tal, aí disse, você é de onde? Sou de Princesa, não sei o que lá e tal. Saíram para almoçar e tal. Quando o Tião foi para casa, que subiu no ônibus, estava Chico Pinto. Aí Chico Pinto disse, terminou, Tião disse, terminei, sim, senhor. Tião contou esse episódio aqui, rapaz, quando participou da entrevista. Pois é. Então, Wellington, mais uma vez, muito obrigado. Nada. E a você, a nossa gratidão por estar assistindo aqui as nossas conversas no Memórias à União, né? E até a próxima.